Muito bom dia a todos os ouvintes da Mundial FM. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira e nós estamos mais uma vez ao vivo aqui nas ondas da Mundial FM com o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Nosso programa, que é um programa da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, Oncosite Pesquisas Clínicas e Oncocell Genômica e, claro, um programa aqui da Mundial FM. Para vocês que nos acompanham, nós estamos já ao vivo no canal do YouTube aqui da Mundial FM, também aqueles que nos acompanham pelo Instagram, flashes ao vivo aqui do programa, e a partir de segunda-feira o nosso programa estará lá no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Ijuí, Simple Talk, onde você pode ver, rever, ver as partes que você mais gosta e procurar programas também do seu interesse. Nós temos mais de 30 programas lá, com temas relevantes em saúde. Estamos iniciando dezembro e este é um programa dedicado ao Dezembro Laranja. Eu estou, para quem está nos acompanhando no YouTube, eu estou aqui de laranja, né, fazendo referência ao Dezembro Laranja, que é o mês da conscientização dos cânceres de pele, da proteção, da prevenção dos cânceres de pele, principalmente para a gente pensar sobre o melanoma, que é o câncer mais agressivo. Hoje no programa nós temos a honra de receber a doutora Cristiane Liddick, médica dermatologista. Muito bom dia, Cristiane. Bom dia, Aníbal. É um prazer estar aqui novamente, agradeço o convite. E como falaste, né, é muito interessante a gente conversar, a gente ter esse Simple Talk aí a respeito do nosso Dezembro Laranja, já que o câncer de pele é tão incidente, né, ainda no Brasil, é responsável então por 33% dos cânceres, né, no Brasil. Então é sempre um tema muito pertinente, ainda mais agora em dezembro, que nós estamos iniciando dias muito quentes, né, inclusive. A radiação ultravioleta cada vez maior, né, o índice ultravioleta cada vez mais alto. E nós temos uma característica aqui no nosso estado, que são os imigrantes europeus de pele clara, né, de olhos claros, do fototipo 1, que são os mais sensíveis. Lembrando também que a pele negra, que o moreno, não está também imune às doenças oncológicas causadas pela radiação ultravioleta. E uma outra característica que nós temos no Rio Grande do Sul, apesar de estarmos numa posição subtropical, nós temos uma rarefação da camada de ozônio sobre o Rio Grande do Sul, o que faz com que o ultravioleta chegue mais forte do que lá no Nordeste, lá perto do Equador, né, onde o sol está mais incidente, é mais forte, sente o calor do sol mais forte, mas a radiação ultravioleta a gente não enxerga, né? E a radiação ultravioleta ela é democrática, né? Ela pega todo mundo. E o raio de sol, às vezes os pacientes me perguntam, usar proteção solar aonde, né? Se eu estou dentro de casa. Se você está dentro de casa e está entrando luz do sol, ou seja, você está iluminado pela luz lá de fora, está entrando ultravioleta, né? Com certeza. Então tem que estar protegido. Exato. A gente tem aqui na nossa região os raios ultravioletas incidindo de uma forma perpendicular, mais perpendicular. Isso também contabiliza aí para um aumento, né, do risco de câncer de pele. E como, né, tu falaste, a radiação passa sim, né, para dentro de casa. A gente com janela, a gente sabe que o vidro consegue permitir a transmissão da radiação UVA, que também é responsável a longo prazo, né, por um dano no DNA da célula, responsável então para um aumento do risco de câncer de pele, né? A radiação UVA é uma radiação que a gente vê durante o dia todo. Desde que a gente acorda, a gente percebe aquele dia iluminado até a hora né, que o sol se põe, essa radiação ela está permanente, ela persiste ali. Então, é uma radiação que também contribui para o fotoenvelhecimento, além do câncer de pele. Muito bem. Antes da gente continuar falando sobre câncer de pele, e antes da gente apresentar bem aqui a doutora Cristiane Liddick, quero agradecer a Ecleia da Rosa mais uma vez. A Ecleia está aqui, ícone da Rádio Mundial, que sempre nos ajuda nessas manhãs, fazendo a técnica, a toda a equipe da Mundial que está aqui, ao Bonamigo, que está presente sempre nas transmissões aqui do programa.
E eu quero fazer um agradecimento e quero mandar um abraço. Eu estive essa semana no jantar dos usuários da AAPECAM, que é a Associação de Apoio Associação de Apoio de Amparo ao Paciente com Câncer. Tá? A APECAM faz um trabalho fabuloso no estado todo. A gente fez uma campanha junto com o Dunga, né, onde ele trouxe uma doação em dinheiro para a APECAM. Estamos fazendo a rifa, que vai ser sorteada agora dia 15, que são as camisetas, 2 camisetas autografadas por todo o time campeão do mundo de 94, mais outros prêmios, incluindo uma mini estátua do Dunga, que é uma réplica da estátua lá da praça, tá? E essa é uma peça única de colecionador. Então vai lá, compra, são R$10 cada 2 números e vai ajudar a APECAM, e você pode concorrer a uma coisa única de colecionador, para quem gosta de futebol, então. Mas estive lá no jantar e nós contribuímos para que o jantar acontecesse, junto com outras entidades, como o SESC, SENAC, né, que tem o Mesa Brasil, né? O Mesa Brasil ajuda muito a APECAM com alimentação, porque a APECAM fornece para o paciente com câncer que vem tratar aqui na região, ela fornece hospedagem para o paciente e para o acompanhante, 4 refeições diárias, mas todo um acompanhamento de nutricionistas, ajuda com suplementação, ajuda com apoio de assistência social, apoio psicológico. Então, assim, é uma entidade que abraça as pessoas. Mas o que eu quero agradecer aqui, fortemente, e tem a ver com o nosso tema, é o seu Valdomiro Maicá e toda a família Maicá, que estão nos ouvindo agora, tá? São um dos troncos da música nativista do Rio Grande do Sul, e a dona... eu quero agradecer ao seu Valdomiro, que o seu Valdomiro foi com os amigos e fez um show durante esse jantar. Tá? E a dona Carmen Otonelli Maicá, que é minha paciente já há 8 anos, está hoje internada, nos ouvindo, lá no hospital da Unimed. A dona Carmen está passando por uma fase sensível. A dona Carmen tem um câncer de mama e que ela já foi... E quem não conhece a dona Carmen pode entrar lá no nosso canal do YouTube e ver o programa Mitos e Verdades sobre Câncer de Mama, que nós apresentamos, que nós gravamos ele ao vivo lá na Expo. A dona Carmen participa do programa e foi uma pessoa que contribuiu muito e sempre contribuiu com a causa da prevenção do câncer. A dona Carmen já fez o seu diagnóstico lá há 7, 8 anos atrás, metastática de câncer de mama. E graças à tecnologia, ela veio muito bem e está muito bem do seu câncer de mama. Mas nós descobrimos agora, em novembro, no final de novembro, um melanoma metastático. Então a dona Carmen está internada por conta de um melanoma, de uma provável lesão de pele que ela não percebeu, que nós não percebemos, e que fez lesões metastáticas. E o que me deixou... foi esse jantar na APECAM foi um dos momentos de maior emoção da minha vida. Eu vendo o Valdomiro, com a dona Carmen insistiu, ela mesma internada, estava marcado já o show há muito tempo, seu Valdomiro foi lá com seus amigos e cantou com uma voz poderosa, que só um destes troncos missioneiros tem, com uma emoção fantástica, uma emoção tamanha, que a gente percebia ele ali com a esposa internada, ele cantando para ela. Foi assim, olha, fantástico. Eu tenho muito que agradecer a essas pessoas. Eu acho que no voluntariado há pessoas que contribuem com dinheiro e há pessoas que contribuem com valor, tá? E isso é valor. Então, está lá a dona Carmen, minha querida amiga, está me ouvindo agora lá na rádio, quero mandar um grande abraço para ela. Tá? Quero mandar um abraço para o pessoal aqui do Kuschak, do supermercado Kuschak, que é aqui do lado da rádio, né? O pessoal do Boticário ali no Kuschak, que fica lá no estacionamento e que tem filtro solar para vender. Exato, tá? Vi. Agora que tem ali um Boticário. E o Bonamigo já disse, ó, para o pessoal do Kuschak, que tem que anunciar aqui na rádio também. Aí. Tá? Então, doutora Cristiane, agora apresentar melhor para o público,
que a senhora falasse um pouquinho. Eu vou chamar de você, porque a gente conhece bem a Cristiane. Né? Pode me chamar de Cris também, é meio estranho. Falar um pouco sobre você, tua formação. Tá bem, eu sou médica formada na FURG, né, na Federal de Rio Grande. Me formei em 2009, inclusive ontem estava fazendo anos de formada, né? Então, a gente vê como o tempo realmente passa, né? 16 anos aí. E posteriormente fiz minha residência médica na Universidade Federal de Ciências da Saúde, em Porto Alegre, lá na Fundação. Trabalhei ali na Santa Casa, né, de Porto Alegre. E posteriormente também trabalhei na Policlínica Militar, acabei fazendo 2 anos, né? Então, no Exército Brasileiro. E depois acabamos vindo para Ijuí, Guilherme e eu. Acabei vindo para a cidade de Ijuí em função do marido, né? Que teve oportunidade de trabalho aqui, acabamos vindo juntos. Ela é esposa do Dr. Guilherme Reuser, já esteve várias vezes aqui, que é diretor da Rádio Mais, Radiologia, nossa patrocinadora aqui do programa. Exato, o Guilherme já é mais adepto, né, do microfone, mas costuma estar mais aqui. E posteriormente também fiz um fellow em oncologia cutânea, lá no AC Camargo, e isso foi há uns 7 anos, eu estava gestando da minha segunda filha, então acabei fazendo um fellow lá. E fiz só para eu explicar para o povo, fellow é uma pós-formação, depois da sua residência médica, que é onde nós nos especializamos nas nossas áreas. O fellow é uma pós-formação. A AC Camargo é um dos principais hospitais de câncer, é conhecido como Hospital do Câncer de São Paulo. Exato, é um hospital, assim, é um complexo, na verdade, né? É muito interessante toda a logística né, que envolve aquele complexo hospitalar. E aí, então, depois acabei fazendo o mestrado em Atenção Integral à Saúde, aqui em Ijuí, Unijuí, Unicruz. E trabalho, né, atuo aqui em Juí há cerca de 10 anos. Estou desde 2015, então, no consultório. Cheguei a trabalhar no Hospital Bom Pastor, onde chegamos até a fazer a campanha ali do Dezembro Laranja. Se eu não me engano, foi em dezembro de 2023. E hoje eu atuo apenas ali no consultório médico, na clínica médica mesmo. E a tua experiência, eu sempre falo da Cris, porque a Cris é uma dermatologista que trabalha muito com doenças de pele e é a nossa referência aqui para câncer de pele e melanoma. Sempre que chega uma lesão no consultório, que normalmente o paciente às vezes procura o oncologista para olhar a lesão. Exato, E a gente encaminha para a Cris porque a Cris tem um olho muito mais bem treinado do que o nosso para fazer esse diagnóstico, e o diagnóstico precoce é a chave do tratamento para os cânceres de pele. Os cânceres de pele são as doenças que mais... É o câncer que mais incide, né? Ele está acima de todos os outros. Os cânceres de pele não melanoma, que são aqueles que a gente operou e que resolveu. Grande parte, sim. Grande parte, sim. O melanoma tem uma incidência menor, mas o melanoma é extremamente grave porque é agressivo. Então, falando um pouquinho aí sobre câncer de pele e prevenção. Então, nós temos, né, 2 grandes grupos, digamos assim, de câncer de pele, que são os melanomas, como você falou a respeito ali, é um grupo pequeno, envolve em torno de 4%, né, e grande parte são dos não melanomas, que basicamente... Quem está nesse grupo é o carcinoma basocelular, que é o mais incidente, em torno de 70% dos cânceres de pele. É o tipo de câncer de pele que eu digo, né, que eu falo ali para os pacientes, que eu vejo realmente todo dia, né? E não é nem 1, nem 2. Tem dias que eu vejo 7, vejo 10. Então, é um número bastante expressivo. E também o escamo celular, ele já não é tão incidente, é 20% em torno dos casos, mas todas essas lesões não melanoma, elas são muito mais fáceis de tratar, né? Elas são normalmente feridas que não cicatrizam, são feridas que a gente sabe mais ou menos ali em torno de 3, 4 semanas, o paciente pode passar algum creme, passar algum hidratante, algum cicatrizante, aquela ferida não se resolve, né, espontaneamente. Alguma manchinha ali que também tem um aspecto de alguma dermatite, que começa a coçar, doer, né? E o melanoma não, o melanoma já é um câncer um pouquinho diferente, ele é basicamente uma pinta, né? Uma pinta que pode modificar,
grande parte dos casos, 2/3 dos casos é uma pinta nova, né, que aparece. Então, eventualmente, aquele paciente que tem muita pinta, ele não tem domínio, né, muita percepção se realmente é uma pinta nova ou não. E alguns casos, né, 1/3 dos casos são de pintas que realmente modificam. E aí é a mesma questão, pacientes que têm muitas pintas eventualmente não percebem, né, essa modificação aí. Muitas vezes essa modificação ela é microscópica, né, através ali do nosso dermatoscópio, que muitas vezes a gente realmente consegue perceber que existe alguma alteração. E o melanoma a gente já faz um eufemismo, né? Melanoma maligno, que é já para dizer que ele é uma doença grave, né? Exato. E às vezes essas pintas estão no dorso, né? Está nas costas, está num lugar que a pessoa não enxerga, que não tem alcance direito também para estar percebendo. Daí a importância de fazer acompanhamento, quem tem muita pinta. Né? E um mito, né? Uma questão que eu vejo muito no dia a dia, que as pessoas acham que o câncer de pele só vai aparecer em áreas que são fotoexpostas, né? Onde você pegou o sol. E isso é mentira. A gente sabe que tanto o baso celular, o escamo celular já não tanto, realmente é mais em áreas expostas, mas principalmente o melanoma, ele é um câncer de pele que ele pode dar realmente em qualquer lugar do corpo, né? Inclusive na sola do pé, principalmente em pacientes negros, que são pacientes que a gente acha que não vão ter câncer de pele, né? Mas quando ele incide nesses pacientes negros, ele costuma ser acral, dá no pé, né? E o paciente descobre muito tarde, porque não percebe aquela lesão. Aí aumenta a chance dessa lesão metastatizar e ir para outro órgão, dificultando daí a nossa taxa de cura, né? E muitas vezes aí de sobrevida desse paciente. O melanoma acral que às vezes que pode ser muito fácil de metastatizar. Então, daí da pessoa se conhecer. Eu sempre falo que um dos pilares da prevenção é o autoconhecimento, conhecer seu corpo, ter noção do seu corpo e saber que tudo aquilo que modificou pode estar errado, ou seja, aquela pinta que cresceu, que sangrou, que mudou de cor, né, que doeu. Procure o médico da sua confiança, em geral o dermatologista, para estar... eu acho sempre importante a gente levar em consideração ali a informação do paciente, né? Aquele paciente que se conhece, que se autoexamina e percebe algo diferente, a gente tem que sempre olhar com um olhar, né, mais atento. E a gente tem uma ferramenta, tá, Aníbal? Eu vou até puxar o ganchinho aqui. A gente tem uma ferramenta de autoexame que basicamente se compõe de uma regrinha, que é o ABCDE. Isso, né? Então, assim, para quem nunca ouviu falar e quer tentar fazer um autoexame, muitas vezes essa regra ela é super importante. Ela consegue, dica de ouro do programa de hoje. Ela consegue fazer com que leve muitas vezes aquela pessoa ao dermatologista, né? Ao médico. Então, o A vem de assimetria. Então, uma lesão que, se, por exemplo, eu cortar ela ao meio, as duas partes vão ser diferentes. O B vem de borda, então aquela borda mais irregular, mais recortada, né? Também tem uma tendência maior à malignidade. O C, como tu falaste, de cor, então uma lesão com múltiplas cores, uma lesão bem colorida, ou que vai mudando a cor ali no decorrer do tempo. O D de diâmetro, que antigamente a gente considerava mais, né? Um diâmetro de 6 milímetros. Hoje, com o avanço da dermatoscopia, a gente não leva tanto em consideração mais. A gente tem diagnosticado muito babies melanomas, que a gente fala, né? Lesões muito pequenininhas e que a gente vê alteração realmente só ali na dermatoscopia, né? Então, o diâmetro é algo que a gente vai mais ou menos levar em consideração, não é um parâmetro tão importante. E o E de espessura, né? Uma lesão que está mais grossa ou que foi engrossando no decorrer do tempo e considerando também o E evolução, aquela pinta, aquela lesão que foi modificando no decorrer do tempo. Então, são pontos chaves importantes assim para a gente levar em consideração ali no autoexame. E se você percebe alguma alteração de pinta referente a esse mnemônico, né, essas regras, é importante que você vá, sim, consultar no dermatologista. Na verdade, a gente sempre orienta uma consulta anual de revisão, né? Mas no momento que você percebe alguma pinta,
que esteja modificando dessa forma, é importante que você vá fazer essa avaliação para fazer a dermatoscopia, né? O exame do dermatologista ali e avaliar se precisa realmente ser biopsiada essa lesão, se precisa ser avançado, né? O diagnóstico, precisa fazer algum exame complementar. E quantas vezes a gente no olho ali, o oncologista em geral não faz dermatoscopia, tá? Quem faz dermatoscopia é quem vai trabalhar lá, é o cirurgião oncológico de pele, né? E o dermatologista mesmo. O dermatoscópio é um equipamento que faz uma ampliação, que se consegue usar programas com contrastes diferentes e que se consegue detectar alterações que o nosso olho não consegue ver, né? Exato. Quantas lesões, às vezes, eu mando para vocês e que eu olho e falo assim, olha, pago para ver que seja um câncer de pele, mas que a informação do paciente me fez encaminhar para o dermatologista, que é aquela questão assim, doutor, está diferente. Exato. Parece uma lesão bobinha, mas está diferente. E e aí na dermatoscopia, tu indica uma biópsia, a gente acha uma lesão e ela é retirada e é curada. Assim como o contrário, né, Aníbal? Às vezes os nossos olhos enganam também, né? Eu tenho muito caso de paciente que vem por ceratose seborreica, né? Que são tumores de pele que não tem nada a ver com pintas. E o paciente vem muito preocupado. E, na verdade, a gente, né, na consulta a gente acaba tranquilizando. É uma lesão benigna. A dermatoscopia muitas vezes nos ajuda, né? Nessas questões, assim, para tranquilizar ali o paciente de que realmente não precisa fazer biópsia. E é sempre bom, porque normalmente o paciente que tem ceratose actínica, ele já tem uma pele sensível e já vai ter outras manchas. Então, às vezes você pode. E quantas vezes o paciente chega... A ceratose actínica é aquela lesão que acontece mais com a idade e que descama, fica com uma camadinha preta que descola, assim, né? Na verdade, a ceratose actínica é uma lesão solar, é de dano solar, sim. E ela é precursora, né, de câncer de pele, do tipo escamo celular. E tem a ceratose seborreica, que essa é benigna, não tem... E normalmente é essa que forma essa casquinha preta, né? Ela que fica mais verrucosa, né? E a actínica já não, ela é uma plaquinha avermelhada, com uma certa descamação. E normalmente o que eu vejo os pacientes me procurarem é pelo sintoma que ela causa, né? O paciente normalmente percebe que é uma lesão que dá mais em área fotoexposta, rosto, orelhas, no colo, no dorso das mãos, braços, enfim. E ela começa a coçar. Ou o paciente vai para o sol, né? Aquele paciente que normalmente já tem mais fotoexposição. E ela daí, então, começa a ter mais sintoma, né? Principalmente ardência. Isso muitas vezes faz com que aquele paciente procure. E esse paciente procura e a gente acaba achando outra lesão que é a lesão que mais preocupava. Então, nem sempre é a lesão que está coçando, descamando e que está ardendo que é a que mais preocupa. Exato. É a outra lesão, aquela que mudou de forma... Porque o câncer de pele, a maior parte deles... Em fases iniciais não tem dor, não tem nada, só é a característica da lesão. Grande parte é assintomática, realmente. A lesão, quanto mais assimétrica, olha as bordas dela, se ela não é redondinha, bonitinha, se ela tem cores diferentes no seu interior, se a borda é de uma cor, se o meio é mais escuro, fica atento. Esse é o tipo de lesão perigosa, né? Lesão que sangra também, né, Aníbal? Uma lesão que não sangrava, apareceu, você vai ali, seca na toalha, secou ali o nariz e vê, poxa, tá sangrando, né? Então, também são lesões que é importantíssimo a gente realmente ficar atento e procurar ajuda médica. E quem tem muitas manchas de pele tem que ter um dermatologista e fazer acompanhamento anual, porque são muitas lesões e elas... A grande maioria desses pacientes que têm muitas lesões tem lesões que são pré-malignas e que precisa de uma atenção profissional. Agora eu quero falar sobre prevenção, sobre algo que as pessoas, em geral, elas não fazem, que é o uso correto do filtro solar, a importância do filtro solar, a importância hoje das tecnologias de roupas com filtro solar, da exposição da criança e do adolescente com a radiação, a crianças que foram extremamente expostas no passado à radiação ultravioleta sem proteção solar e que na fase adulta vieram a ter câncer porque fizeram a sua mutação lá ainda na infância. Queria falar um pouco sobre isso, sobre o quanto isso é negligenciado. Eu trago uma estatística para você. Menos do que 20% dos homens usam filtro solar.
Tá? E nós temos assim, ó, o pessoal que trabalha no campo, que trabalha exposto ao sol, da importância de se usar, né, filtro solar. Vamos falar sobre isso. Em grande parte, sim, é. Essa é assim, olha, se há uma prevenção, é até clichê eu falar, né? Tem aquela coisa, use filtro solar. Usa filtro solar é uma das grandes verdades que nós temos aí na medicina, né? Exato. É essa questão do clichê, mas assim, a gente vê, até como tu falaste, né, em relação ali a prevalência de uso de protetor solar ali, menor que 20% nos homens. Então, tem uma pesquisa recente, agora do Datafolha. Não, foi uma pesquisa que foi feita na campanha do câncer de pele. Foi uma campanha de 2024, agora de dezembro, do câncer de pele, que foram questionados ali, foram atendidos 18 mil pacientes, né, naquela campanha, e 52% desses entrevistados nunca costumavam usar protetor solar quando tinham exposição ao sol. Então, para você ver que, apesar da gente bater naquela tecla da conscientização, da prevenção, muitas vezes o acesso das pessoas ao dermatologista ou até essa informação, hoje em dia, ainda é bastante dificultoso, né? A gente vê que grande parte da população brasileira ainda nunca teve acesso ao dermatologista, tá? Nessa pesquisa recente da Datafolha, 90 milhões de brasileiros nunca foram consultar com dermatologista. Então, isso é mais ou menos em torno de 50% da população brasileira, se eu não me engano, né? Então, assim, é um número alarmante, é muito expressivo, muito, né? O número de pessoas que realmente nunca foi consultar. O acesso ainda é uma barreira. O acesso ainda é precário, né? A questão da conscientização, eu acho que se a gente for comparar a nossa conscientização, as nossas medidas educativas com as crianças hoje em dia, e comparar com as de antigamente, eu acho que a gente já teve bastante sucesso, né? A nossa geração foi uma geração que tomou cada torrada. Exato. Né? E eu lembro de eu vir da praia e tirar aquela casca do nariz, né? Vermelha, assim, a lemoa, né? Então, eu tenho isso muito em mente. Hoje eu vejo meus filhos, não só por eu ser dermatologista, também, claro, tem esse viés, mas eu evito ao máximo que eles tenham uma exposição solar ali intensa, cuido muito da questão dos horários, já educo eles para usar as roupas, né, com proteção UV, aplicar o protetor solar, retocar ao longo do dia, né? Então, são medidas preventivas que são importantíssimas a gente ter. A fotoeducação infantil é uma tecla que a gente realmente tem que ficar clicando, ensinar aquela criança que é importante ela se cuidar, principalmente ali na infância, na primeira infância, ali até os 20 anos. A gente sabe que grande parte das queimaduras que se tem até essa idade vão ter uma repercussão muito importante no aparecimento de melanoma no futuro, né? E outro ponto importante, que antigamente se fazia muito o uso do bronzeamento artificial, as cabines, né? Então, várias mulheres ali, até os 30 anos, faziam exposições de várias sessões, né? Eram pacotes de 10 sessões. Isso aumenta em até 80% a chance, 80% da chance de melanoma, né? Então, é um número extremamente expressivo, né? E hoje em dia, elas ainda existem, né? De forma clandestina. Então, é algo que eu fico impressionada, as pessoas que ainda fazem. Eu recebo pacientes no consultório que fazem, né? A exposição, mas elas vão consultar para tentar prevenir, né? Prevenir de alguma forma, mas é algo que realmente, se você for pensar, raciocinar, não faz sentido, né? Então, essa questão da fotoeducação, ela é essencial, né, no desenvolvimento ali do câncer de pele, daí no futuro, né, das pessoas, principalmente ali na infância. As pessoas têm, hoje eu sempre digo, há filtro solar para todos os tipos de pele, há filtro solar para todos os gostos, há filtro solar que é oleoso, que é seco, que às vezes o homem prefere um que não seja tão melecoso, né? Você não precisa nem consultar o médico, você vai lá na farmácia, vai na loja de cosméticos, a própria consultora ali vai te dizer qual é melhor para você, mas assim, ó, quem trabalha, o trabalhador rural, usar filtro solar,
reaplicar esse filtro solar, porque ele vai perdendo, ele vai saindo com o próprio suor, né? Quando está na piscina, quando está na praia, reaplicar o filtro solar. Toda vez que entrou na água e saiu, porque ele vai, a parte mecânica ali você perde muito, né, da proteção. No dia a dia, o ideal é reaplicar 4 vezes por dia, né? De 3 a 4 vezes, a cada 3, 4 horas. Isso vai depender também do quanto você sua, da sua atividade no dia a dia, né? Se você vai ter uma exposição solar mais direta ou não, trabalho em ambiente fechado, então tem todas essas questões. Mas hoje em dia, realmente, não tem desculpa para você não usar o protetor solar, né? Então, é muito importante alguns pontos na hora da escolha. Você escolher um produto adequado para o seu tipo de pele. Aquela pele mais acneica, mais mista, oleosa, usar um protetor mais fluido, mais uma textura, um veículo mais em gel creme. Aquela pele mais seca, preferir um protetor mais cremoso, né, que já faça ali um auxílio na hidratação. E mais importante, eu digo, mais importante do que a marca em si, e o próprio FPS também, a gente sempre fala assim que um FPS de preferência acima de 30, mas a gente tem orientado muito mais os pacientes a aplicarem filtro solar de FPS 50 para cima, tá? Porque muitas vezes o que os pacientes pecam é na quantidade, né? Então, um fator 30, muitas vezes, quando não bem passado, é a mesma coisa se você não estivesse realmente utilizando nada. E alguns pacientes, o fator 30, ele vai ser incompleto para aquela pele, né? Então, pessoas que têm pele mais sensível, que trabalham mais expostas ao sol, que tiveram câncer de pele, aquele índicezinho a mais de proteção, né? O do FPS 30 para o 60, você tem um aumento de 2% ali de proteção a mais, né? Mas esses 2%, para aquele paciente que já tem todas essas outras questões, vai fazer toda a diferença. Então, a gente tem solicitado que os pacientes utilizem FPS cada vez maiores, para não correr o risco de você estar passando numa quantidade inferior e não está tendo realmente a proteção adequada. E essa questão, não só da quantidade, a questão da reaplicação, né? Esse protetor, ele precisa ser reaplicado ao longo do dia, porque mesmo que você fique no ambiente fechado, mesmo que você não sue, a sua pele absorve aquele protetor e aí, então, você vai estar desprotegido. O paciente que passa pela manhã não retoca à tarde, agora com esse calor que a gente está tendo no verão, né? A gente vê que esse paciente que vai sair almoçar, vai voltar para casa, vai se deslocar, ele está pegando aquele sol direto. E aí é um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã, mais aquele sol que ele se queimou lá na infância. Isso tudo vai potencializando realmente o risco de vir a ter um câncer de pele. Tá? E outra questão importante que hoje em dia a gente vê em muitos filtros solares é o amplo espectro. Então, você cuidar na hora de comprar o filtro solar, avaliar ali na embalagem se tem proteção contra a radiação UVB, a UVA, né? E muitas vezes algumas outras condições clínicas ali, dermatológicas, paciente que tem, por exemplo, melasma, rosácea, né? Que são doenças mais fotossensíveis. Utilizar também o protetor com cor, com proteção contra a luz visível, porque a cor em si, o óxido de ferro que está nessa composição, ele vai fazer uma proteção extra. Mecânica, né? Exato, uma proteção extra. E além de também, na questão das mulheres, né? Acaba cobrindo um pouco, né? Mascarando um pouquinho as manchas, então... Acho fantástico maquiagem com filtro solar que existe hoje em dia. As meninas vão trabalhar maquiadas e estão protegidas. A única questão que eu friso no fato do uso do protetor com cor é que, eventualmente, a quantidade se peca, né? Então, uma dica que eu dou é sempre passar um protetor sem cor primeiro e depois passar o protetor com cor, para você pelo menos fazer a aplicação de 3 dedos de protetor solar naquele rosto, que é o ideal. A regra dos 3 dedos. A regra dos 3 dedos ou da colher de chá, mas a gente não vai pegar uma colher de chá, medir ali, né? Então, os 3 dedinhos muitas vezes realmente nos ajudam. Daí você pode fazer a proporção que você quiser do filtro sem cor e o filtro com cor, e que ficar realmente esteticamente melhor para você. O pessoal sempre fala, bom, então, lugares a cuidar com a exposição do sol. As áreas que estão mais expostas. Então, vamos lá, olha, nariz, testa, aqui a parte superior das bochechas, os lábios, né? Os olhos, né? Óculos. Óculos bons que tenham proteção. Exato. As orelhas, aqui o pescoço, a região do dorso aqui, né? E o trabalhador rural, lembrar sobre o chapéu. Boné não cobre as orelhas, não cobre a nuca. E o chapéu de palha e nada é a mesma coisa. A gente sempre fala,
para quem trabalha no sol, chapéu de pescador. Exato. Tá? Que ele vai cobrir a nuca, as orelhas, e ele tem filtro solar. Hoje existem vários tipos de tecidos para chapéu com filtro solar. O chapéu de palha, aquele, ele só faz sombra, lá baixa a temperatura na tua cabeça. Mas ele voa, né? E voa. Ele não protege contra a radiação ultravioleta, né? Então, explica um pouquinho melhor sobre a regra dos 3 dedinhos aí, que as pessoas sempre querem saber o quanto de filtro solar passa. Pois é, então. A regra dos 3 dedos, na verdade, constitui, então, assim, a gente acaba pegando os 3 dedos médios, né, da mão, e você passa uma listra de protetor solar em cima, né, de cada dedo. E então confere então a quantidade de 3 dedos. Isso você vai fazer, essa quantidade você vai fazer em cada aplicação que você for fazer no seu rosto, tá? Então você vai passar 3 dedos pela manhã, 3 dedos início da tarde, 3 dedos ali no meio da tarde, então, principalmente agora nesses dias realmente mais quentes. Isso pro rosto. Isso pro rosto, tá? No corpo a gente diz 9 colheres de chá, né? A regra, bastante, assim. né? Mas o que eu sempre digo, é difícil, você tá na praia ali, como é que você vai, né? Vai levar uma colher? Não faz sentido, reaplica. O que eu acho que é muito importante, você avaliar o veículo, né? Então, muitas pessoas têm aderido o veículo em spray, eu realmente adoro. Super prático. Muito prático. Mas a questão, principalmente público masculino, né? Que tem preguiça de passar o protetor, vão lá e passam aquele spray, assim, de qualquer jeito, e não espalham, né? Não fazem a conferência realmente se o produto foi bem aplicado. Então, normalmente eu indico que o paciente use o spray mais como uma reaplicação. Que ele saia de casa já com o protetor solar mais cremoso, mais em loção, para que ele firme mais na pele, que ele não saia com tanta facilidade, né, com o suor, com a transpiração e nem na água. E você vai se banhar, vai à praia ali, se banhou no mar, saiu, então reaplica, se seca primeiro. Tem protetores que a gente diz que são, né, wet skin, mas eles não grudam, vamos combinar, né? Eles não grudam tão bem na pele como uma loção, um protetor que você vai aplicar com a pele seca. Então, sempre aplicar o protetor solar com a pele seca. E no verão também, na pele do rosto, é muito interessante. O que tem sendo usado muito hoje em dia são os bastões, né? Os sticks. Também pela mesma razão, você confere mais proteção ali no rosto, no sentido que aquele protetor, ele gruda mais. Gruda mais. Parece cola, né? Exato, ele faz mais uma barreira realmente mecânica, tá? E alguns têm filtro físico também. O que é o filtro físico? É o filtro que ele não é absorvido na pele, ele faz realmente uma barreira. E a gente usa muito em criança, né? Pacientes que têm mais alergias, principalmente a produtos químicos que são utilizados ali naquele protetor solar. E pessoas que têm a pele realmente mais sensível, mais alérgica. E as crianças, né? O público principal que a gente acaba realmente utilizando. Então, é uma dica bem bacana para a gente levar, principalmente agora, para essas situações que a gente vai se expor mais ao sol ali, como a praia. Muito bem. Olha, nós estamos recebendo aqui a doutora Cristiane Lidke, que é médica dermatologista. Nós estamos tendo uma ótima conversa hoje aqui no nosso Simple Talk sobre cânceres de pele, sobre o nosso Dezembro Laranja, o mês da prevenção ao melanoma e ao câncer de pele. Nós estamos aí alertando as pessoas para o nosso início do verão, para as férias, para as praias, para a exposição do sol mais forte. Está sendo muito boa a conversa. A gente vai para um intervalo rápido. Daqui a pouco nós voltamos. Nós vamos falar sobre uma tecnologia de rastreio para câncer de pele, que é muito importante e que a doutora Cristiane trouxe aqui para Ijuí. Saúde, um programa da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas, da Oncocel Genômica, e que chega até você através da Rade Mais Radiologia, radiologia de qualidade, profissionais excepcionais, presente em mais de 7 municípios aqui da região e em Santa Maria. Fortemente presente aqui em Juí, no Hospital Unimed, no Hospital Bom Pastor, do nosso amigo Guilherme Reuser, esposo da nossa convidada hoje, a doutora Cristiane Lidke, que nós estamos aqui, Lidke Reuser, tá? Que nós estamos aqui recebendo médica dermatologista numa conversa muito boa, muito informativa sobre prevenção ao câncer de pele, ao temido melanoma, agora no nosso Dezembro Laranja, que é o mês da prevenção dos tumores de pele, principalmente do melanoma. A doutora Cristiane falou muito hoje sobre prevenção, sobre métodos aí para se prevenir usando filtro solar, sobre as características e o diagnóstico precoce.
E a gente sempre bate na tecla do diagnóstico precoce, que ele é a chave para a cura do câncer. Então, quanto mais no início se faz um diagnóstico, melhores os resultados, principalmente se falando de cânceres de pele e principalmente falando sobre o temido melanoma. Dr. Cristiane trouxe para o Ijuí uma tecnologia chamada escaneamento dermatológico corporal. É esse o nome mesmo? É mapeamento corporal total, mas é basicamente isso, Aníbal. Eu acho que essa é a grande questão. É que você falando em escaneamento, os pacientes muitas vezes eles chegam e me dizem assim: nossa, doutora, mas eu achei que era aquela máquina que a gente entra deitado, tomografia, ressonância. Ainda brinco, não, isso é lá com meu marido, não é comigo. Não, na verdade, o PhotoFinder, né, que é o nosso aparelho, é uma tecnologia alemã, é o aparelho que hoje eu tenho ali no consultório. Ele basicamente tem várias versões. A minha versão é com a câmera, né? Então eu consigo fazer fotos do corpo todo, fotos macroscópicas, mas existe o PhotoFinder também que tem uma torre, só que ele é maior, ele já ocupa realmente mais espaço, que ele automaticamente também faz essas fotos macroscópicas, diferente do meu método, que daí acaba sendo realmente ali manual. Mas a tecnologia em si ela é fantástica, a gente tem fotos muito bem nítidas, né? Tanto corporais quanto as fotos das próprias pintas que a gente faz, né? E esse mapeamento corporal total, ele tem um segundo nome, que é dermatoscopia digital, né? Então, o que significa isso? A gente consegue fotografar fotos das pintas num maior aumento, né? No consultório eu tenho o meu dermatoscópio ali, que é aquela minha lupa que tu comentaste, né? Então, usando termos bem leigos, assim, é uma lupa com uma lâmpada de LED que faz um aumento ali do campo de visão e eu consigo ver estruturas ali, mais ou menos um aumento de 10 vezes do campo, tá? A minha câmera do PhotoFinder eu consigo aumentar de 20 a 140 vezes. Então, eu consigo uma imagem muito mais detalhada daquela lesão. E o bacana é o quê? É que essa foto fica registrada no sistema. Exatamente. É um mapeamento de todas as lesões do paciente que vão ficar guardados ali. Exato. Então, eu consigo fazer uma comparação dessa lesão. E o que isso nos ajuda? Qualquer modificação que eu tiver, por mais sutil que seja, vai me fazer, né, levar em consideração aquela alteração e muitas vezes fazer uma biópsia que, se eu não tivesse visto essa alteração ali com o meu dermatoscópio, porque eu não tenho como lembrar de como era aquela lesão, o paciente volta dali 1 ano, eu vejo pinta todo dia, o paciente também não tem como ter essa percepção. E você tem o recurso digital também da medida, de gravar a medida. Exato, tem a tecnologia do IA, né, agora, a inteligência artificial, que também nos ajuda ali a demarcar lesões que estão mais suspeitas ou lesões novas, né, que eventualmente vêm pacientes realmente muito pintados. Então, a gente precisa ter essa comparação, olhar as fotos macroscópicas, né, por exemplo, tirei a foto das costas do paciente, dali 1 ano ele volta, eu tirei novamente a foto das costas e aquelas costas estão cheias de pintas, então eu consigo perceber se em alguma área surgiu uma pinta nova, né? Então, é uma área que o paciente não consegue nem enxergar e muitas vezes, se pudesse enxergar, ele também não ia ter esse domínio, né, de conseguir ver se tinha alguma pinta nova ou não. E pintas novas, realmente, a gente precisa ficar atento, principalmente pacientes acima de 40 anos, que já não é algo tão realmente habitual. Então, essas fotos macroscópicas, elas nos ajudam muito para isso, né? Tem pacientes que também a gente não consegue fotografar todas as lesões. Eu tenho pacientes que têm 300, 400 pintas, então não tem como a gente fotografar tudo. Então, a imagem macroscópica muitas vezes vai nos demonstrar também se aquela pinta cresceu, se aquela pinta mudou de cor e vai nos atentar também, então, à necessidade de uma biópsia, por exemplo, que se o paciente viesse só para uma consulta, poderia passar, né, desapercebido. E ela é muito importante para aquele paciente que tem lesões de pele recorrentes, né? Nós atendemos muito no consultório o paciente que já tirou várias lesões e que fala, olha, doutor, eu estou sempre atento lá, o cirurgião oncológico já me recortou todo, né? E eu sempre indico que faça esse mapeamento das lesões para que se documente, porque é difícil para a gente estar percebendo, né, no consultório e para o próprio paciente. E para aquele paciente todo pintado, paciente que tem muitas pintas,
pintas mesmo, da infância, da vida toda. É importante fazer pelo menos uma vez a cada 2 anos aí, né, um mapeamento dessas lesões. Aqueles que já tiraram lesões de pele malignas, deve fazer todo ano. Com certeza. Eu tenho pacientes que, inclusive, fazem a cada 6 meses, né? Aí é um grupo de pacientes um pouquinho mais restrito, mas são pacientes que, no geral, fazem um mapeamento e eu percebo ali alguma alteração. O paciente desenvolveu um melanoma naquele período ou tirou um nevo displásico. O que é um nevo displásico? É uma pinta atípica, que é um sinal de alerta para que aquele paciente realmente é um candidato a vir a ter melanoma no futuro, né? Então, esses pontos chaves a gente precisa levar em consideração. É um paciente que está tendo uma instabilidade das suas lesões. Então, esse paciente ele tem que ser observado mais de perto, mais frequentemente. E não é incomum também os pacientes fazerem mapeamentos uma vez ao ano, mas entre um mapeamento e outro, a gente pelo menos fazer uma consulta, né, com avaliação dermatoscópica manual também, para passar essa tranquilidade para o paciente. Então, isso que a gente vê no mapeamento corporal também, né, aquele paciente que é bastante pintado, que já teve melanoma, que se preocupa muito em ter outro, o mapeamento corporal passa uma segurança, né? Ele se sente mais bem acompanhado, né? Sabendo que a sua pele está sendo observada de uma forma específica e constante. Então, isso traz muita segurança para aquele paciente. E qualquer pessoa, na verdade, Aníbal, pode fazer um mapeamento, né? Ele é um exame complementar, ele não é invasivo, então ele é basicamente feito a partir de fotos, né? São fotos, mas alguns pacientes realmente vão ter mais indicação. E quem são os pacientes que realmente têm mais indicação? São aqueles pacientes do grupo que tem um fator de risco maior para vir a ter um câncer de pele. Isso, no geral, são pacientes que nem a gente comentou, os caucasianos, europeus, né? Então, pacientes que têm um fototipo claro, têm a pele clara, aquela pele que normalmente não bronzeia, ela mais queima, né? Olho claro, cabelo claro, ruivo, com sarda. O paciente que já tem exposição solar crônica ou que teve queimadura solar antigamente, ali na infância, ou pacientes que já fizeram uso, né? Foram adeptos ali do bronzeamento artificial, pacientes que têm imunidade baixa, transplantados, HIV positivos, enfim. Pacientes também que já tiraram câncer de pele, que tem um histórico pessoal prévio, ou que tem histórico na família, né? A gente sabe que o melanoma ele tem muito essa relação genética, né? Então, é importante que se você tem algum parente próximo ali, 1º grau, que tenha tido um melanoma e você tem múltiplas pintas, tem várias pintinhas, ou é clarinho, ou já teve alguma queimadura do sol, já tem realmente indicação de fazer um mapeamento, né? Então, é importante a gente passar essas informações para os pacientes, que muitas vezes eles nem sabem que o mapeamento corporal existe e que ele tem essa real importância ali, principalmente para esse tipo de paciente. É importante saber que existe e tem disponível aqui na região, né? Ou seja, que tu trouxe já há alguns anos para cá e que isso é de extrema importância na prevenção para quem tem tendências aí, para todos esses pacientes aí que nós falamos que tem uma indicação clara de se fazer. É um exame que não é um exame automatizado, né? Deixa bem claro. Não é um equipamento que você ainda não, né? Ele não faz isso sozinho, precisa do olho treinado, do dermatologista, da dermatologista ali por detrás das câmeras dele. E é um exame minucioso, né? Você também precisa gastar um bom tempo para poder realizar, né? O exame de uma forma bem eficaz, né? Exato. E é um exame que não é contemplado pelos planos de saúde. Não é. Aqui não é. Não é contemplado. São Paulo, sim. São Paulo, a gente lá no AC Camargo, onde eu realizei, né, o meu fellow em oncologia cutânea, alguns convênios realmente cobriam. Aqui no Sul a gente não tem essa cobertura. Ainda muito distante do SUS. Né? Com certeza. Muito distante do SUS, que pena, né? Mas a gente está sempre lutando para que o alcance aumente. Todavia, eu digo aos pacientes que quando você gasta dinheiro com saúde, você não gasta, você investe. E quem tem estas características na pele, que tem muitas pintas, que já tirou lesões malignas, eu digo, é importante você investir fazendo um exame dermatológico desta magnitude como forma de prevenção.
Tá? Eu falo que isso é investimento. Às vezes as pessoas gastam dinheiro com salão, gastam dinheiro com não que não seja importante, mas a gente tem essa questão exatamente. da saúde, com certeza. Às vezes, esses dias um paciente meu que era agricultor que falou para mim, mas doutor, eu vou gastar tanto para fazer um exame, e eu disse para ele assim, quanto é que custa uma peça lá da tua colheitadeira? Ele falou, não, se quebrar a peça eu tenho que consertar, senão eu não produzo. Eu disse, não, o senhor não produz sem o senhor. O senhor é a peça fundamental na sua produção. Então, invista no senhor, em fazer uma boa revisão. Né? Tu leva o teu carro para fazer revisão, tu vai lá, paga na mecânica, troca as peças, o seu carro não anda sem você. Exato. E o seu carro é que te leva, você que tem que chegar nos lugares. Então, invista na sua manutenção e invista em coisas que podem repercutir na sua saúde. Então, eu falo, vale a pena, indico para quem tem lesões que façam este exame com a doutora Cristiane e mando os meus pacientes lá. E nós temos feito diagnósticos precoces e livrado muitas pessoas principalmente de ter um melanoma metastático, que a gente descobre aí. Exato. Depois, essa questão de onerar o próprio sistema de saúde, né, Aníbal? Exatamente, é aquele paciente que você vai diagnosticar de uma forma precoce e ele não vai precisar chegar no oncologista, exatamente, né? Ele vai poupar uma imunoterapia, ele vai poupar exames de imagem, né? Todo aquele acompanhamento. Então, antigamente, a gente tinha muito aquele paciente que entrava no consultório e que a gente já viu o melanoma ali da porta, né? Hoje em dia, com o avanço da dermatoscopia, o nosso objetivo é a gente realmente diagnosticar aquele melanoma que é muito sutil, pequenininho, sutil, e que você vai biopsiar, você vai remover aquela lesão e ela está in situ, ou seja, está só na epiderme, ela só precisa ser ampliada e esse paciente precisa ser acompanhado regularmente, né? Então, esse é o nosso grande objetivo e o mapeamento nos ajuda muito nisso. Evita também as remoções desnecessárias. Exatamente. Né? Então, você acaba também não onerando o sistema de saúde em função disso, né? Não acaba enchendo a agenda do cirurgião oncológico, ali do cirurgião geral, que vai lá e que tira várias lesões que vão estar benignas. Exato, né? Que antigamente o que se fazia era isso, despia o paciente, olhava, essa aqui está estranha, essa aqui está feia, essa aqui destoa, essa aqui cresceu, e aí vai e tira. E hoje com a dermatoscopia a gente vê que isso realmente não precisa. E muitas vezes as pessoas pensam assim que quanto mais pinta eu tirar, menos chance de ter um melanoma, e não é verdade. 2/3 dos casos de melanoma vêm de pinta nova, né? Então a gente tem que lembrar disso. Então não são só as pintas que realmente modificam, são pintas que vão surgindo, né? E às vezes elas não têm um aspecto, um padrão tão diferente. Elas podem ter só alguma alteração de estrutura pertinente ali que a gente vê na dermatoscopia ou que vê no mapeamento que surge, que muda e que faz com que a gente queira realmente fazer a biópsia daquela lesão. E lembrando assim, né, que não só o melanoma, o tratamento dele, quando ele é diagnosticado ainda localizado, é só a retirada e a ampliação. Só a retirada. Às vezes, quando feita a cirurgia já pelo cirurgião oncológico, já sabendo que é um melanoma com a biópsia, faz só a cirurgia. Se ele não tem acometimento de linfonodo, ele não foi muito profundo, ele não vai precisar de outro tratamento. Melanomas, quando eles estão disseminados, são doenças difíceis de tratar, e quando eles já acometem linfonodos, nós temos que fazer imunoterapia que não tem disponível pelo SUS e que está sendo muito difícil para conseguir judicializar, porque são muito caras. Não é? Quando a doença está espalhada, os tratamentos são tratamentos extremamente caros, de difícil acesso, e que quando nós temos em protocolo de pesquisa, nós ficamos muito felizes para poder colocar esses pacientes. Oneram extremamente o plano de saúde, e no SUS são muito difíceis de conseguir os tratamentos de imunoterapia. Então, a prevenção é o melhor remédio, é usar filtro solar e fazer diagnóstico precoce. Tirar essa pinta pequenininha, que vai fazer só a cirurgia, e a cirurgia, quanto menor, menos mutiladora. Exato. Que lembrando dos outros cânceres de pele não melanomas, eu tenho lá muitos pacientes, principalmente agricultores, de pele muito clara, que já perderam orelha, nariz, asa do nariz aqui, a asa nasal que pega muito sol, não é?
e que fica mutilado, né? Pedaços do rosto, sim, né? Lábios, cicatrizes bem inestéticas, né? Então, quanto causa menor... muita morbidade, a gente diz, né? Morbidade daquele paciente, as pessoas não querem ficar feias. Exato. Né? E claro que para você curar um câncer, o preço é a sua vida. Então, não vamos pensar daí na estética. Mas até para isso, a prevenção dos cânceres de pele, eu falo até por estética, gente. Quanto menor essa lesão for retirada, melhores os resultados. Há, então, alcance para isso, que é fazer este exame, mas o alcance é você cuidar, usar o ABCDE, que nós falamos que é a grande dica do programa de hoje, né? Cuidar com pinta que mudou de cor, pinta que cresceu, pinta que sangrou, pinta nova que apareceu. E tenha um médico de referência, tenha lá o seu médico que possa lhe dar um encaminhamento correto, que possa ir até para a rede pública, onde essa lesão possa ser biopsiada, retirada, não é? E se você tiver condições em vista e tenha uma lesão suspeita, ir num bom dermatologista, procura a doutora Cristiane, fazer esse escaneamento corporal. Isso salvou já muitas vidas e poupou muita gente de muito sofrimento, né? Não negligenciar, cuidar da pele, usar filtro solar. Acho que essa é a dica essencial para o nosso verão, né? Exato. Cuidar os horários também, né, Aníbal? Os horários próximos ali ao meio-dia, das 10 às 3, 4 horas da tarde, que são os de maior índice de radiação ultravioleta. O uso do protetor solar, a consulta anual com o dermatologista, o seu autoexame, então a regra do ABCDE. E eu acho que esses são pontos chaves aí na nossa prevenção, no nosso diagnóstico precoce. E cada ano a campanha do câncer de pele tem um lema, né? E esse ano o lema é previna-se, cuide-se. O dermatologista, a sua pele fala, mas é o dermatologista que entende. Então, é basicamente isso, né? Às vezes, realmente, você vê que houve alguma alteração, mas você precisa ir no dermatologista, porque é ele que precisa constatar que essa alteração realmente, né, é um câncer de pele ou não, né? Então, esses lemas da campanha, eles são sempre muito pertinentes, né? Muito interessantes, fazem a gente refletir. E sempre lembra, antes de começar o verão, é essencial fazer esse check-up dermatológico, para que você inicie o verão já sem risco, né? Inicia o próximo ano, né? Já com o pé sem direito. risco, isso aí. Às vezes as pessoas estão marcando a viagem para a praia e descobrem uma lesão de pele e aí vai ter que tirar essa lesão. Né? Aí até a biópsia fica pronta. Exatamente. Aí o médico está de férias, né? O cirurgião está saindo de férias. Então é bom a gente até procurar revisar antes, né? Para você fechar o ano já, podendo ir para a praia tranquilo, já com todas as medidas de fotoproteção aí, na bolsa, na mochila e na consciência, né? Repete para os nossos ouvintes, então, a regra do ABCDE. Então, o A de assimetria, aquela lesão que ela é assimétrica, ela é diferente dos dois lados quando a gente corta ela ao meio. O B de borda irregular, recortada, uma borda mais assimétrica. O C de cor, uma cor que vai mudando, né, alterando no decorrer do tempo, ou uma lesão que é muito colorida, tem várias cores. O D de diâmetro, então uma lesão um pouquinho maior, ali em torno de 6 milímetros. E o E de espessura, uma lesão mais grossa ou que cresce ao longo do tempo. Ou E de evolução, uma pinta que vai modificando, então, seu aspecto. Né? Exato. Ou modificou o aspecto. Ou cresceu, ou sangrou, ou coçou. Ela teve alguma modificação ali a olhos visíveis, né? A olho nu. Vá procurar ajuda para avaliar melhor com um profissional, melhor um dermatologista mesmo, para ver essa pinta. Muito bem, ótimo programa. Muito obrigado, Cris, por ter vindo hoje aqui, né, trazer prevenção. Acho que as ondas do rádio aqui, a Mundial pega em mais de 80 municípios. Nós estamos aí com quase 2 milhões de habitantes que nos ouvem. Então, é de extrema importância um programa como esse,
Obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço, Aníbal. Obrigada mesmo pela oportunidade novamente. Eu já tinha sido convidada pelo Bona aqui e acabei não conseguindo vir durante a semana, então que bom que deu. Sábado hoje realmente foi mais tranquilo e que bom, né, poder participar e passar um pouco isso mais para a nossa população, né, poder alertá-los, então, que muitas vezes um programa assim, uma simples conversa, um simple talk pode fazer a diferença na vida de muita gente. Muito bem. Ecleia, muito obrigado por ter estado hoje conosco aqui fazendo a técnica. Obrigado a toda a equipe da Mundial que leva ao ar este programa para vocês, não só nas ondas do rádio, mas também no YouTube, para todos aqueles que nos acompanham. Esse foi mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Recebemos hoje a doutora Cristiane Liedtke, médica dermatologista, numa conversa simples sobre prevenção de câncer de pele e melanoma, sobre o Dezembro Laranja. Gente, use filtro solar, previna-se, mudou de cor, cresceu, doeu, modificou sua lesão, procure um especialista. Este programa, ele a partir de segunda-feira está já no nosso canal do YouTube e do Spotify, do Instituto de Oncologia de Ijuí. Entra lá. No YouTube, Instituto de Oncologia de Ijuí, você vai poder ver e rever este programa e mais de 30 programas com temas relevantes em saúde e prevenção, para que você se informe, porque informação é poder e é prevenção. Muito obrigado pela sua audiência. Continuem aqui com a Mundial FM, tem muita coisa boa que vem por aí. Tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana e prevenção é o caminho mais curto.